Muito bem, vamos à última pergunta da noite, que é uma pergunta delicada. O PSOL, que liderará a chapa do ano que vem aqui em São Paulo, sempre teve muita resistência a políticas de alianças mais amplas e apresenta um longo histórico de disputa com o próprio PT. Vocês acham que será possível formar uma direção unitária de campanha, ter um programa comum de governo e evitar confrontos na corrida pelas vagas na Câmara Municipal? E eu anexo uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com 200 ienes, lá do Japão ele está assistindo, o Daniel Miyagi. E a preocupação de eleger poucos vereadores do PT? Com a palavra, José Dirceu. Eu não falei da tarifa zero, só essa questão não envolve tarifa zero apenas. É a eletrificação do sistema e o fim, inclusive, das empresas de transporte, porque pode ser feito leasing direto com as fábricas. É preciso pensar maior nisso. E pensar o transporte metropolitano, né? Inclusive com a região de Campinas, Vale do Paraíba. Pensar com o governo federal, ter um projeto com o governo federal e com o governo estadual, se o Tarcísio. Porque São Paulo é a cidade mais importante do Brasil. Não, o Boulos fez a campanha para prefeito, tem maturidade, tem experiência. Nós vamos compor uma direção de campanha unitária, com todas as forças políticas. Teve experiência da campanha do Lula. Eu não tenho preocupação em relação a isso, não. Eu não vejo como é que o PSOL e o Boulos possam pensar em ganhar a eleição de São Paulo se não for dessa forma. E eu tenho muito. A minha experiência com o Boulos é excelente, de relação, de discussão, de debate. E a campanha dele foi uma campanha muito bem feita, muito bem orientada, muito bem coordenada. Tanto é que ele foi para o segundo turno e teve uma votação expressiva. Eu acho que não existe esse infantilismo. O pessoal não vai jogar fora uma oportunidade de governar a maior cidade do Brasil junto conosco, com todas as forças progressistas, democráticas de esquerda, uma questão de patriotismo de partido. Né? Eu acho que divergência nós temos, mas aí nós sabemos tratar as divergências também, né? Porque nós sabemos quem tá no nosso calcanhar, né? Nós estamos vendo como é que a extrema-direita está crescendo no mundo. Não está resolvida essa questão. Se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, se a Le Pen ganhar na França, e se a direita alemã crescer ao ponto de fazer o que aconteceu na Espanha, né? Que o Vox é a força principal para poder governar o PT. E se virar a Alemanha assim também? Então, acho que nós temos que ter responsabilidade aqui no Brasil. Depois de tudo que aconteceu, nós voltamos ao governo do país. A classe trabalhadora brasileira, que tem 120 anos, nos deu 5 vezes o governo do país. Será que nós não temos responsabilidade, não estamos à altura do momento que nós estamos vivendo? Assim que eu vejo. Valério Arcari com a palavra. Eu concordo muito com esta intervenção do Zé e acho que é um momento mais alto do programa de hoje. Nós temos que ter muitas responsabilidades diante do que significa a luta contra o bolsonarismo. Ou seja, Bolsonaro perdeu as eleições, o bolsonarismo permanece um movimento político-cultural de grande influência no Brasil, no contexto internacional em que as correntes da extrema-direita estão em dinâmica de crescimento. E, lembrando, como disse o Zé, neste momento incerto o desenlace das eleições nos Estados Unidos e muda a conjuntura se dramaticamente o Trump viesse a vencer. Então, isto é indivisível das nossas responsabilidades. Eu creio que o comando da campanha deve ser um comando compartilhado plenamente. Isso significa o PSOL reconhecer a importância dos partidos da federação, do PT, do PCdoB também. E a frente de esquerda, ela evidentemente vai ter tensões políticas no seu interior. E, além disso, existe essa dimensão das rivalidades, das carreiras eleitorais, existe a grande política e existe também a pequena política, mas
a liderança do PSOL e a liderança do PT devem construir um terreno para a solução de conflitos e, na velocidade que impõe uma campanha eleitoral, fazer escolhas táticas que envolvem sempre grandes riscos, e não há ninguém infalível entre nós. Mas creio que o PSOL demonstrou, na campanha de 2020, ter reflexos políticos rápidos, habilidade na utilização de todos os instrumentos de luta de uma campanha eleitoral, ou seja, as iniciativas de mobilização, o combate nas redes sociais, a ocupação dos espaços territoriais. E é nesse contexto que eu faço uma aposta de que a relação de forças entre as classes, a relação social de forças, pode evoluir favoravelmente. E evidentemente, eu estou entre os que defendem, como vocês sabem, a esquerda radical. Meu compromisso ao longo de 50 anos de militância foi com a esquerda anticapitalista, revolucionária. Mas eu não penso que o lugar de uma esquerda anticapitalista seja testemunhal dentro da sociedade contemporânea. Eu sou a favor de uma esquerda socialista que tem instinto de poder, Breno, que quer chegar ao poder, que quer mudar a vida das pessoas, que quer transformar a sociedade. E, nesse contexto, construímos alianças e cumprimos acordos. E este é o PSOL pelo qual eu luto. Maria Carlotto com a palavra. Eu acho que, me somando ao que já foi dito, queria falar da importância dessa eleição, não só, como o Zé colocou e Valério também, né, na disputa, na grande batalha contra a extrema-direita, que não está morta e enterrada no Brasil, muito pelo contrário, e se fortalece no mundo. Eu queria falar também da importância, da responsabilidade que nós precisamos ter nessa eleição com um projeto de futuro. Eu acho que o Zé colocou muito bem, o nosso programa precisa ser usado porque a eleição de 2024 precisa articular, consolidar um projeto de transformação do país, porque nós só vamos estar à altura dos desafios se a gente for capaz de não só governar olhando para trás, recompondo o que nós fizemos, o que já é muito, mas a gente for capaz de olhar para frente. E a eleição de 2024 tem essa capacidade, acho que tem essa oportunidade da gente falar, afinal de contas, qual é o nosso projeto para frente, né? Eu estou dizendo isso porque, veja, me preocupa se a gente ficar preso, e isso já aparece aqui, nos temas da direita. Né? Então, o Tarcísio e a chacina. Claro que a gente precisa condenar, nós precisamos fazer isso, a gente tem que fazer esse enfrentamento. Mas nós precisamos falar não só que nós reagimos à extrema-direita, eu acho que nós temos que fazer isso durante a eleição, né? Condenar a retirada dos livros, condenar uma prefeitura medíocre do Ricardo Nunes, tudo isso tem que ser feito. Né? O processo de transformação do plano diretor, que é um projeto totalmente especulativo do capital financeiro, mas nós não podemos construir uma campanha reativa, gente. Nós vamos ter que falar de futuro, de qual é a nossa proposta, a gente tem que ser capaz de empolgar as pessoas em torno de um grande plano de transformação da cidade, da vida nas cidades, porque o Brasil hoje é um Brasil urbano, a grande parte do eleitorado está nesses espaços. Né? E esses espaços mais urbanizados também é onde a esquerda e esse projeto de futuro tem mais penetração. Então, estou, para concluir, dizendo que eu acho que a gente tem que estar à altura dos desafios que estão postos, não só de reagir ao que a extrema-direita faz, mas de articular um projeto de futuro que seja capaz de mobilizar as pessoas para um outro país, que passa, inclusive, pelo governo dessas grandes cidades. Eu acho que esse tem que ser o sentido. A esquerda tem que pautar a eleição de 2024 e não ser pautada numa chave reativa. E ter o governo federal para isso é central, porque a gente tem capacidade de projetar políticas urbanas em plano nacional, ancorado aí no governo federal.